Qual é a verdadeira natureza da realidade? Como podemos nós sermos feitos à imagem e semelhança do Pai? A palestra Tocando o Sutil pretende trazer recursos, trazer compreensão, lançar luz sobre questões fundamentais da física e da espiritualidade, com o objetivo de ser uma ferramenta de acesso para instigar as pessoas a interagir com esse nível de realidade, esse nível que pertence a cada um de nós, esse nível da nossa vida que a gente normalmente não dá tanta atenção, nesse lugar onde a gente normalmente não coloca a nossa consciência. Esse lugar é a realidade sutil. O mundo material que nós vemos, ele é menos de 1% da realidade. Os nossos sentidos, eles são mais vendas do que ferramentas. A máquina humana, os 5 sentidos da máquina humana, eles são dimensionados para capturar uma pequena parte da realidade. As cores que você enxerga não são as cores verdadeiras. As cores que você enxerga são as cores refletidas. Dentro do espectro eletromagnético, que são todas as bandas de frequências conhecidas, a interação do olho humano com a matéria existente é apenas uma faixa. O que a gente consegue ver é menos de 1% da realidade. O que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue tocar, a parte da realidade que a gente consegue interagir com os nossos sentidos, ela é menos de 1% de tudo que existe. Ela é muito menos de 1% de tudo que existe. Porque tudo que existe está na frente dos nossos olhos, está diante dos nossos narizes. Tudo que existe, tudo que há. Todas as perguntas, todas as respostas, tudo, absolutamente tudo, está diante dos nossos narizes. O objetivo dessa palestra é lançar luz sobre esse nível de realidade e instigá-los a perscrutar esses mistérios da vida de cada um de nós. Todos nós temos acesso à realidade sutil. Todos nós temos acesso ao poder da realidade sutil. Basta que nós colocamos a nossa consciência neste lugar. Quando o ser humano coloca a consciência e ilumina os cantos escuros aonde ele costuma não passar ou onde ele costuma evitar, a luz aos pouquinhos vai trazendo mais informações, vai trazendo mais compreensão. E por conta própria, sem precisar de guru, sem precisar de guia, de mestre, por conta própria, cada um vai tecendo seu caminho a partir do tanto que conhece desses níveis mais sutis de realidade. Além da realidade material, tangível aos olhos e ao tato, existe um nível mais profundo, mais elementar. É nesse nível que as coisas estão conectadas. É nesse nível que a igualdade, que a equivalência, ela se demonstra. Assim como é em cima, também é embaixo. Existe uma estrutura, existe uma geometria, existe um formato que possibilita todas essas coisas acontecerem. E esse formato é o formato toroidal, a geometria toroidal. Toros, touro, tem vários nomes para isso. Na tecnologia Keshe a gente chama de Magrave. E o Keshe foi muito preciso quando ele cria essa palavra Magrave, porque com uma simples palavra ele unifica toda a física. Na ciência tradicional, o campo magnético é uma entidade e o campo gravitacional é outra entidade. A clareza que a tecnologia Keshe e sua física unificada traz para a gente é essa compreensão unificada. O aspecto gravitacional e o aspecto magnético são potenciais de uma mesma entidade denominada plasma, ou torus. O torus, ele é a expressão dessas duas potências, uma de contração e uma de expansão. Esse equilíbrio, esse balanço gera a matriz do espaço-tempo, a matriz divina, a fonte de tudo que há. O torus, ele é a unificação das ciências, ele é a unificação da compreensão científica e da compreensão espiritual. Ele é o que conecta todas as coisas em todas as escalas do universo. Os átomos, suas partes sutis, são toros. O corpo humano, suas partes sutis são toros.
Os chakras, eles têm formato toroidal. A aura humana, alma humana, o campo do ser humano, da forma como você quiser chamar, ele é um torus. A magnetosfera, que é o campo de força que protege o planeta e todos os seus habitantes, é um torus. A heliosfera, que é um campo de força que protege todo o sistema solar, é um torus. A galáxia também tem seu torus. E o universo, em última instância, é um torus. O torus universal. E é essa estrutura, é essa geometria que conecta todas as coisas que há. É essa geometria que nos faz a imagem e semelhança do Pai. Se houvesse um óculos de realidade sutil e que nós pudéssemos usar, tudo que veríamos seriam os toroides. A geometria toroidal é o próprio quinto elemento, aquele que dá substância para que a matéria exista. O universo é constituído de átomos. E o átomo, ele não passa de uma vibração. O átomo, ele não passa de uma flutuação do vácuo quântico. Essa flutuação, ela é constituída, ela é sustentada e ela é preenchida por essa energia, por essa força, por esse mar de energia, esse torus universal. Cientificamente falando, todas as informações que já existiram e que existem, elas estão no vácuo. A luz, para onde que vai a luz viajando por aí a 300 mil metros por segundo, é isso? Acho que é isso, né? Aonde vai a luz? A luz vai para o vácuo, é isso que a ciência explica pra gente. Aonde vão as ondas sonoras de todas as conversas que existem e que já existiram? Elas vão para o vácuo. Toda informação já produzida, ela está no vácuo quântico. Toda onda eletromagnética, ela vai para o vácuo quântico. É isso que a ciência ensina pra gente. O vácuo quântico é um mar de energia eletromagnética. É essa quinta essência, esse quinto elemento que dá substância para todas as outras coisas, para todos os átomos que existem no universo. Como o vácuo quântico tem toda a informação, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Se existe uma estrutura / entidade que a física reconhece como onisciente, dentro dessa lógica é o vácuo quântico, essa matriz. Outra questão interessante a respeito do vácuo quântico é que ele está em todos os lugares. O vácuo quântico é onipresente. Se existe uma estrutura ou entidade física que está em todos os lugares, essa estrutura é o vácuo quântico. Eu, pessoalmente, acredito também que essa estrutura é onipotente, porque eu creio, pessoalmente, que o que a gente chama de vácuo quântico, o que a gente chama de éter, o que a gente chama de quinta essência, o que a gente chama de fonte do universo material, é um aspecto do que a gente chama Deus. Eu, pessoalmente, acredito que o vácuo quântico é um aspecto de Deus. O ser humano hoje ele tem muitas ferramentas para percorrer esse caminho de descoberta da realidade sutil. A gente tem a ciência, a física quântica, a tecnologia Kesh, que é a física de campos. A gente tem a escola do Ormus, que é um primor da humanidade, um conhecimento tão antigo quanto a própria humanidade e que vem sendo trazido de forma oculta da grande maioria até alguns anos atrás. Outra grande ferramenta que a gente tem para a compreensão desse nível de realidade são as escrituras. As escrituras, sejam elas de qualquer fonte, de qualquer área, de qualquer religião, a gente sempre vai encontrar verdades universais ali. Os avatares que passaram por essa terra, que adquiriram um conhecimento elevado a respeito da vida e do mundo, da realidade, ficou para a nossa civilização, ficou para o nosso tempo em forma de doutrina. Então, certamente em todas as religiões do mundo a gente consegue encontrar verdades profundas, verdades científicas. Durante essa apresentação eu vou trazer alguns conceitos que figuram como possíveis verdades dentro de um entendimento físico e científico a respeito da realidade. E eu gostaria de começar com João 1:1, quando ele diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele." É muito interessante essa colocação de Deus como verbo, porque o verbo é uma palavra. Uma palavra é uma frequência, é uma energia. Mais do que uma palavra, o verbo é uma palavra com ação.
podemos substituir a palavra verbo pela palavra campo. Se eu substituir a palavra verbo pela palavra campo, fica da seguinte forma. No princípio era o campo, e o campo era Deus, e todas as coisas foram feitas pelo campo. A Bíblia é muito interessante porque ela dá pitadas, né? Ela dá uma pitadinha aqui, dá outra pitadinha ali. Tem outro versículo retirado de 1 João 1:1, no qual ele completa um pouquinho mais informações sobre a natureza desse campo. Ele diz mais ou menos assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, a respeito do campo da vida. Nessa passagem, João deixa bem claro como esse nível de realidade sutil ele pode ser sentido pelos nossos sentidos mundanos, pelos nossos sentidos que estão, a princípio, voltados simplesmente para a realidade material. Eu posso ver, eu posso ouvir e eu posso tocar nesse nível de realidade. A palavra campo é uma palavra muito interessante para definir a matriz divina, porque ela encaixa nos parâmetros da ciência, porque ela traz uma lógica que representa a ciência propriamente dita. O conceito de campo na ciência ele é bastante difundido, ele é bastante conhecido, já está no senso comum através de filmes, de livros, né, de desenhos animados, mas existem diversos nomes para esse nível de realidade. Existem centenas de nomes para esse nível de realidade. Dentro da ciência, a gente pode chamar torção, emanações N, bioplasma, biogravidade, raios mitogenéticos, biomagnetismo, densidade do tempo, orgone, odd, deltrons, isso dentro da escola científica. Matéria exótica, matéria escura, radiação mental, energia sutil e dentre outros vários. Nas áreas da espiritualidade a gente pode chamar de Ki, Chi, Prana, Shakti, Shekinah, Baraka, Vril, Pneuma, Força da Vida, Maná, Grande Espírito, Energia Etérica, Espírito Santo e por aí vai. Não faz sentido continuar aqui, que a gente poderia ficar aqui anos falando de como a humanidade vem se referindo a esse nível de realidade. O fato é que, embora a gente não tenha uma compreensão profunda e a gente não tenha uma relação profunda, a nossa sociedade não tem uma relação profunda com esse nível de realidade, isso não funciona assim para as outras civilizações, para as outras sociedades, para as outras culturas. Muito pelo contrário, culturas antigas, culturas indígenas, outras culturas além da sociedade moderna, praticamente todas falam desse nível de realidade. A gente também fala, só que a gente fala dentro do nível acadêmico, né? Dentro do nível que tange a ciência, matéria exótica, matéria escura, campos coronários, bioplasma. A gente trabalha esse nível de realidade dentro da ciência. As outras culturas, elas trabalham esse nível de realidade dentro da vida pessoal de cada um. E um grande objetivo desse trabalho é levar esse nível de realidade para o dia a dia de vocês, para que vocês possam ter instrumentos, para que vocês possam ter intimidade, para relacionar com esse nível de realidade que não é de ninguém além de nós mesmos. O que chamamos de espaço é a única coisa que existe no universo. Espaço-tempo, campo unificado, vácuo quântico, campo de Planck, espuma quântica, o absoluto. A gente pode chamar do que a gente quiser, mas a gente tem que chamar de alguma coisa, a gente tem que trazer esse nível de realidade para a nossa consciência se a gente quiser conhecer, se a gente quiser trafegar e se a gente quiser interagir com essa força, com esse poder. A ciência atual, ela falha em relação à compreensão. A gente tem muito avanço tecnológico, a gente tem muita profundidade a respeito dos meandros da matéria, mas a gente tem pouca compreensão, muito conhecimento e pouca compreensão. Principalmente porque eu tenho duas teorias diferentes para o mesmo universo. É exatamente isso. Eu tenho uma teoria que explica o universo macro, que é a relatividade geral, e eu tenho uma teoria que explica o universo micro, que é a física quântica. Essas teorias, elas não combinam, elas não deitam na mesma cama.
É como se eu tivesse uma explicação diferente para o minúsculo e uma explicação diferente para o maiúsculo, sendo que um está dentro do outro. São partes da mesma coisa, partes diferentes da mesma coisa. Então, pessoal, a gente, para ter essa compreensão no nível coletivo, a gente precisa, a nossa sociedade, ela se baseia muito na ciência. Então a gente precisa de uma física unificada, a gente precisa de uma teoria que vai trazer numa mesma equação, num mesmo entendimento, toda a realidade da física quântica e a realidade da relatividade geral do Einstein. Essa imagem é muito interessante porque ela coloca em perspectiva o mundo micro e o mundo macro. Na primeira foto a gente tem um curral de átomos de ferro numa placa de cobre. Ela é uma foto colorida digitalmente, né? Na década de 90 a IBM desenvolveu tecnologia para manipular átomos. A gente até então não tinha essa capacidade. E também não tinha... É uma tecnologia que não tinha muita aplicação na época. E aí eles fizeram algumas obras de arte, né? E uma delas é isso aí que vocês estão vendo. O que é muito interessante dessa foto, duas coisas muito interessantes nessa foto. O átomo, ele é um cone. Um cone, ele é meio toroide. Ele é a metade da expressão do torus. Como se fosse um chakra, né? Um lado do seu chakra. Outra coisa muito interessante é que no nível quântico não existe solidez. Esse padrão ondulatório que vocês estão vendo no centro da placa, ele se deve às interferências dos átomos de ferro na placa de cobre. A presença dos átomos de ferro na placa de cobre causa esse padrão de interferência. Ela vibra, ela ondula como se fosse uma água, como se fosse um líquido. Do outro lado a gente tem a Via Láctea, né, com 50 mil anos-luz de raio. É uma distância inimaginável para a cognição humana. Mas também lá nessa escala da realidade a gente vê o mesmo padrão de onda. Se eu seccionar a galáxia, eu observo o mesmo padrão de onda que há na realidade micro. Na década de 40, Casimir descobriu matematicamente essa energia de fundo do universo, esse campo energético do universo. Ele, apenas através de matemática, através da física quântica, das equações da física quântica, ele descobriu que o universo tem densidade infinita. A matemática, pessoal, ela é um primor, porque ela permite para a gente ver coisas que a gente não vê. Ela permite para a gente compreender coisas incognoscíveis. Apenas com papel e uma caneta, ele conseguiu deduzir que deveria existir uma energia de fundo em todo o universo. Essa concepção, essa matemática era tão avançada que ela só pôde ser posta à prova em 1997. Em 1997 a gente adquiriu tecnologia para testar experimentalmente as descobertas matemáticas do Casimir. E aí, pessoal, foi batata. O Casimir propunha que se eu colocasse uma placa em tamanho atômico, né, uma placa muito reduzida, muito pequenininha. Se eu colocasse uma placa próxima a outra placa, se eu colocasse duas placas pequenininhas, uma próxima à outra, haveria uma pressão que empurraria essa placa uma contra a outra. Essa pressão se deve a essa energia, a esse campo de força que está em todo lugar, que permeia todas as coisas, que dá fundo para a nossa existência, do qual derivam todos os átomos do universo. Então ele descobriu isso matematicamente em 1940 e só vários anos depois, em 1997, que a gente teve rigor tecnológico para fazer isso. Quando fizemos isso em laboratório, foi batata. E realmente as placas de tamanho atômico, se colocadas bem próximo, elas vão se encostar devido à pressão das partículas virtuais. Chamamos a energia do vácuo de partículas virtuais. Para a ciência materialista isso é muito difícil de entender. Em 1700, salvo engano, quando descobriu a bomba de vácuo, foi feita uma experiência, inclusive com o rei, chamou o rei para ver a experiência. Pegaram uma esfera, que ela era partida ao meio, né? Então era uma esfera oca, partida ao meio, e aí juntaram essa esfera no formato e tiraram todo o ar de dentro da esfera.
Então criaram uma pressão negativa e a esfera ficou colada. E aí colocaram vários cavalos de força para tentar separar essas esferas. Ancoraram um lado da esfera em vários cavalos e do outro em vários cavalos também para tentar abrir essa esfera. E aí não foi possível abrir essa esfera. Através desse experimento nasceu a concepção de vácuo vazio. Até então a ciência acreditava que o vácuo era o éter, que o vácuo era esse pano de fundo energético, né? Era uma concepção um tanto esotérica, espiritualista, porque não tinha comprovação material, não existia comprovação física. A partir desse experimento, a ciência adotou essa noção de vácuo vazio, né, de vácuo sendo a ausência da matéria, e por isso a gente denominou como zero. Por isso a gente denominou o vácuo como vazio. Inclusive, o termo energia do ponto zero deriva dessa concepção de que o vácuo é vazio. Mas o vácuo não é vazio, ele tem muita energia. Como a ciência materialista não foi capaz de compreender profundamente, ela chamou essa energia de partículas virtuais, que seriam partículas que se auto-anulam, se auto-aniquilam, por falta de teoria melhor. Então, pessoal, no vácuo quântico, na quintessência, na realidade sutil, a gente tem densidade infinita. A densidade é infinita. Por isso que as escolas espiritualistas chamam essa realidade que a gente está de densidade. A densidade, para se referir ao mundo material. Outra descoberta a partir do trabalho de Casimir foi a energia do ponto zero, que é a possibilidade de aproveitar ou a compreensão de que existe energia, que existe um plano de fundo, é como se fosse um mar de energia eletromagnética. Pela vastidão, né, pela grandeza, mas o termo campo é mais específico, é mais apropriado. Ele conseguiu provar substancialmente a existência desse nível de realidade, ou seja, o trabalho do Casimir prova a realidade sutil, né, que é um nível mais essencial, um nível mais profundo e menos tangível da realidade, um nível que os nossos órgãos eles capturam menos de 1%, é uma fração, talvez menos de 0,1%. Nossos sentidos capturam apenas uma fração de tudo que existe, de tudo que está na nossa frente agora. A gente captura mínimo, a gente interage com o mínimo. Os nossos 5 sentidos interagem com o mínimo. Temos outro sensor aqui dentro, nós temos o sentir. E o sentir, ele pode interagir com esse outro nível de realidade, mas daqui a pouco a gente fala disso. Enquanto a ciência materialista nega esse nível de realidade como objeto de estudo, a Fundação Keshe, né, o trabalho do Keshe faz justamente o contrário. O Keshe é um cientista materialista, ele tem uma formação pela Universidade de Londres em física nuclear. Ele é PhD em física nuclear. Ele chama para si a responsabilidade de trazer para o universo científico esse nível sutil de realidade. Tanto é que o slogan da Fundação Keshe é Fundação Keshe, aonde a ciência encontra a alma do homem. A partir do Keshe, a ciência tradicional ela considera como objeto de estudo esse nível de realidade sutil. A ciência ela é muito pragmática, ela trabalha com aquilo que ela consegue ver, com aquilo que ela consegue pegar, que ela consegue pesar, que ela consegue medir. As ondas do espectro eletromagnético, elas não são visíveis, mas elas são perceptíveis por equipamentos. Existem equipamentos que interagem com essas ondas, vamos dizer assim, mais grosseiras, né? A gente chama de espectro eletromagnético. São as ondas conhecidas, são as senoides. Elas vão das maiores e vão diminuindo seu comprimento de onda, vão ficando com a frequência mais elevada até o fim do espectro. Então a gente tem ondas de rádio, ondas de raio-x, ondas de micro-ondas, a gente tem raios gama, raios teta, raios tera, né? Todo o espectro eletromagnético é a banda conhecida de frequências, a banda conhecida de energia. O plasma, pessoal, ele é uma frequência, ele é uma energia, mas ele está um degrau acima.
ele não pode ser percebido pelos nossos equipamentos. Esse nível de realidade sutil, ele é sutil demais para a nossa tecnologia medir, pesar e filtrar. Então, até então, a nossa tecnologia nega esse potencial. O cache ele faz justamente o contrário. Ele cai em cima disso, mesmo sem equipamentos, mesmo sem uma forma material e prática de interagir com isso. Na verdade, ele cria formas práticas e formas materiais de interagir com essa energia. O supercondutor, o nanorevestimento, é exatamente isso. É uma forma de acessar esse nível de energia. Mas eu ainda não consigo medir. Então é difícil de transferir isso para a ciência justamente pela falta de medidores, pela falta de sensores desse nível energético. Além da Fundação Cache, existem outras pessoas, outros corajosos para fazer essa transferência, né? Para fazer essa transição da ciência materialista para a ciência holística. O mais importante deles é o Nassim Haramein, mais conhecido talvez. Ele tem uma teoria maravilhosa que é o vetor equilíbrio, também é a respeito da geometria do espaço-tempo. O problema é que ele não tem nenhum título acadêmico. Ele desenvolveu seu trabalho dentro de uma van enquanto ele dava aulas de surf nos Estados Unidos. Hoje ele já ocupa seu lugar, né? Já tem seu espaço, mas ele não é muito bem aceito pela comunidade científica, não. Outro aventureiro, outro desbravador é o Norberto Kepp. Parece que ele não é brasileiro, mas ele é naturalizado brasileiro e ele é um psicanalista. Agora vocês imaginem os físicos escutando um psicanalista falando da teoria universal da física, que os físicos até hoje não conseguiram resolver, que Einstein morreu tentando encontrar, né, esse ponto de confluência entre o macro e o micro. Chega um psicanalista com a teoria toda pronta. É realmente muito difícil da comunidade científica aceitar. E outro pioneiro nessa área, começou seu trabalho em 1970, é o David Hudson, David Radius Hudson. Esse sujeito, ele é muito especial, ele é uma pessoa muito especial, assim como os que vieram depois dele, principalmente o Barry Carter. Eles têm um trabalho, pessoal, que revelam pra gente a tecnologia cache ancestral. O trabalho do David Hudson, ele é tão interessante quanto o trabalho do cache. Talvez até mais, porque ele é o link histórico desse poder. Ele traz para a gente compreensão sobre essa matéria exótica usada lá no passado, seja para mover grandes blocos de pedra, seja para fazer o homem viver 900 anos, seja para transmutar metais vulgares em metais nobres. Eu estou falando da escola do Ormus. A escola do Ormus significam elementos rearranjados orbitalmente. São supercondutores, são os pares de Cooper. David Hudson, ele era um fazendeiro norte-americano, um próspero fazendeiro da área do algodão, e quando ele estava tratando o solo com ácido, ele tinha um sólido muito alcalino e estava tratando o sólido com ácido, ele notou a formação de um material estranho, diferente, e coletou esse material e começou a estudar, gastou muito dinheiro tentando estudar esse material. Toda análise que ele fazia na época era muito caro, e toda análise não mostrava nada, mostrava apenas sílica e qualquer coisa sem valor. Era o que ele obtinha nas análises. Ele não descansou. O David Hudson, ele aprendeu russo porque os russos eram os melhores na área de espectrometria, que é a análise de materiais em nível atômico. Ele aprendeu russo, ele estudou o maior livro, que era uma bíblia, né, sobre o assunto, em russo. E aí ele descobriu que para fazer a análise do material corretamente, tinha que aumentar o tempo da análise, que normalmente era de 15 segundos. E aí não deu outra. Ele, depois de anos de teste, anos de investimento, ao analisar os materiais que ele encontrou no solo, ele achou os metais do grupo platínico, que são os metais nobres: platina, paládio, ouro, rutênio, ósmio, irídio, ródio, que são os metais mais raros e mais valiosos que existem. A partir das patentes do David Hudson,
Barry Carter criou uma comunidade, ele através da divulgação, através do trabalho de reunião de informações, de compilação dessas informações e disponibilização ao público, Barry Carter criou uma comunidade de novos alquimistas que trabalham com esse nível de realidade sutil, com essas matérias que estão conectadas com este nível de realidade. Esses conhecimentos que estão colocando a humanidade na quinta dimensão, eles trazem para a gente ferramentas de acesso, ferramentas de relacionamento com esse nível de realidade. A primeira ferramenta que a gente tem, pessoal, e a ferramenta, assim, sem sombra de dúvidas, mais importante para interagir com esse nível de realidade é a compreensão, é a nossa cognição. Quando a gente se permite investigar, quando a gente se permite falar sobre esse nível de realidade, pensar, refletir sobre esse nível de realidade, é quando a mágica acontece, vai se revelar para a gente. Então a primeira ferramenta que a gente tem é a compreensão. Dentro da tecnologia Cash, dentro da escola do Ormus, é a ferramenta mais importante que a gente tem. É voltar a nossa atenção para esse nível de realidade. Uma vez que você faz isso, você consegue receber conhecimento desse nível de realidade. A gente sempre, pessoal, sempre está interagindo com esse nível de realidade. É a nossa própria vida, não tem jeito da gente não interagir. Vocês querem ver uma coisa? Quando passa uma pessoa pé da vida, uma pessoa que você tem conhecimento, normalmente é muito mais fácil. A pessoa, um parente, um amigo, um companheiro do trabalho, se ela não está bem naquele dia, se ela está mal naquele dia, seja com raiva, seja melancólica, o que for, pelo jeito dela andar, sem olhar, de costa, você sabe que tem algum problema. A gente acha que às vezes é pelo jeito de andar, pelo o barulho que ela está fazendo, qualquer coisa assim. Não, pessoal, nós somos especialistas em realidade sutil. A gente só não faz isso com consciência. A gente faz isso como os animais, sem consciência. Então, quando alguém passar perto de você e você sentir, você perceber a presença dela, e você deduzir a partir do sentir, você deduzir que tem algum problema, você deve investigar esse processo. Você deve trazer esse processo para a sua reflexão, para a sua atenção, para você compreender por que você sabe que a pessoa não está boa, mesmo sem olhar. Quando você faz esse processo de investigação, automaticamente o mundo sutil se abre diante dos seus olhos, para que você possa receber. Cada dia você recebe um pouquinho de conhecimento. À medida que você vai aumentando sua interação, você vai recebendo cada vez mais. Né? No início é um pouquinho, mas à medida que você vai aumentando sua relação e seu interesse, você vai recebendo mais detalhes. Então, essa é a primeira forma de se relacionar. Daqui a pouco eu vou explicar mais detalhes, né, mais ferramentas, mais propriedades desse nível de realidade para vocês já terem um ponto de partida mais sólido, mas o principal é voltar a atenção da gente. Quando a palavra coincidência, ela deve ser riscada do nosso vocabulário. Coincidência é uma palavra que mata a magia da vida, que destrói as sincronicidades da vida. A pessoa que tem relacionamento com a realidade sutil, ela não fala em coincidência, ela fala em sincronicidade. Sincronicidade é quase como o contrário de coincidência. Sincronicidade não significa Deus, viu, pessoal? Sincronicidade pode até significar, dependendo do tipo de pessoa, da forma como você vê as coisas. Mas sincronicidade significa que não é aleatório. Coincidência é aleatório, sincronicidade é não aleatório. Por algum motivo, aquilo ali não é aleatório. A segunda ferramenta que a gente tem para interagir com esse nível de realidade são os supercondutores caseiros, de primeiro grau. Esses supercondutores, eles estão com a humanidade desde sempre. Existe uma receita bíblica no Velho Testamento para a produção desses materiais especiais. Faze-te uma serpente de bronze ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela. Pessoal, eu já fazia canetas da saúde, eu já construía dispositivos para interagir com esse nível de realidade, mas o dia que eu li na Bíblia, porque eu adoro escrituras, eu trago as escrituras de modo muito sério, de modo complementar às minhas pesquisas acadêmicas. O dia que eu li uma receita de supercondutor
no Velho Testamento foi para mim um dia de epifania. Eu ajoelhei, agradeci, chorei, deitei no chão. Porque os supercondutores, pessoal, eles são o santo graal da ciência. Eles são literalmente o santo graal da ciência. Essa tecnologia de supercondução, ela está bloqueada pelo zero absoluto. A nossa ciência tradicional, ela só enxerga supercondutores, ela só acessa os supercondutores em temperaturas extremamente baixas, próximas ao zero absoluto. E aí a gente vê, né, aqueles testes de levitação magnética, um ímãzinho flutuando ali pelo circuito, simulando a possibilidade de fazer um trem ou qualquer coisa do tipo, né, que não gaste energia praticamente nenhuma. Então, a nossa ciência tradicional está parada nos supercondutores de baixa temperatura. Os supercondutores de temperatura ambiente, eles já existem há muito tempo. Aliás, eles existem desde sempre, só que a gente está redescobrindo agora. Olha isso, pessoal, olha isso. Que coisa louca. É o Worms, gente. Muito provavelmente é o método pelo qual os egípcios criavam a antigravidade para mover grandes blocos de pedra. Esse experimento ainda nunca tinha sido filmado. Eu, pelo menos, nunca tinha visto esse experimento sendo filmado. Ele perde 44% do seu peso, depois ele recupera gradualmente. Se eu repetir esse experimento várias vezes, eu vou conseguir, se eu repetir esse processo de esfriar e esquentar várias vezes, eu vou conseguir o que a gente chama de levitação quântica. Ele vai passar a pesar zero. O recipiente vai passar a pesar zero. A balança não vai funcionar porque ela está tarando. O primeiro supercondutor a temperatura ambiente é o cobre queimado. É difícil para a ciência, é difícil para a academia receber esse tipo trabalhar com esse tipo de realidade, porque na engenharia elétrica, quando fecha curto e escurece e fica nano revestido, a gente é programado para cortar e jogar fora, porque aquilo ali não presta. Então, eu viro pro acadêmico que costuma jogar fora o cobre nano revestido e falo que isso é o santo graal da ciência. Então, exige um tempo, né, para engolir, para digerir isso tudo. É realmente espinhoso para a ciência materialista, é espinhoso. E aí a gente ainda fala de Velho Testamento, de alquimia, aí que a coisa vai ficando mais longe ainda. Mas para aqueles que têm que estar aqui, para aqueles que têm que chegar, para aqueles que têm que conhecer, a coisa já vem de modo mais fácil, né? Parece que já é sabido do lado de dentro, né? E quando a gente vê aquela informação do lado de fora, existe uma ressonância, um amor, um casamento, e aqui estamos. Eu sou da engenharia, né? Eu adoro quando tem um amigo da academia que chega até para ajudar a trazer mais informações, a completar mais informações, a olhar essa realidade, esse campo de pesquisa de modo mais pragmático e de modo mais investigativo. E é ótimo também quando chega as pessoas da espiritualidade que olham para isso de forma mais natural, de forma mais pessoal, né? O olhar da espiritualidade, ele não separa as coisas, ele junta tudo. O olhar acadêmico, ele costuma separar para analisar.
Mas é muito bom. A grande verdade, pessoal, é que qualquer pessoa que chega é uma alegria muito grande para a gente receber. É uma alegria muito grande para mim falar sobre esse tema. Quando eu termino essa apresentação, o dia que eu faço essa apresentação, gente, é diferenciado. Só de falar nesse nível de realidade, eu já expando a minha consciência, eu já expando o meu campo, né, a minha presença, e isso me deixa num nível de conexão fora do comum. Fora do comum mesmo. Inclusive, como aumenta meu campo, aumenta a minha mediunidade, né, os meus talentos mediúnicos. Eu, quando eu paro de falar, eu sinto a energia, o magnetismo dos meus chakras pulsando, né? É porque eu estou dando força, eu estou dando energia, eu passo 1h30 falando só sobre esse nível de realidade aonde eles existem, né? Onde está o meu campo sutil. Então, naturalmente, a minha mente, a minha cognição, ela está totalmente voltada para esse nível de realidade, para falar sobre ele. E isso é o que ativa, isso é o que revela, isso é o que desabrocha. Então, nesse ponto é até um pouco difícil a gente achar interlocutor para falar sobre isso. Dentro da casa da gente é um assunto que a gente não pode nem falar muito, né? As pessoas olham assim pra gente. E no trabalho, então, você já pensou? Eu estava sentindo uma presença, eu estava me conectando com a força superior, a fonte da criação. As pessoas vão te olhar como se eu fosse um alienígena, né? Mas isso está mudando, pessoal. Graças a Deus, nada é mais poderoso cuja uma ideia que o tempo chegou. Então isso certamente está mudando. Você pode ver que as bolhas espiritualistas, as bolhas de ciência e espiritualidade, elas estão por todo lado, né? O conhecimento, ele chegou no seu momento. O que a gente pode fazer é receber, aceitar, e quanto mais gente saber, mais fácil fica para os outros perceberem. Aquela experiência, estou fazendo uma digressãozinha, mas eu acho muito importante esse complemento. Tem um tema interessante, é conhecido como a experiência do 100º macaco. Eu até não sei precisar muito bem se é isso não, mas o fato é que estavam estudando primatas em ilhas separadas e de repente um primata de uma ilha específica, ele aprendeu uma tarefa nova. Eu acho, não sei se era abrir o coco de uma forma diferente, alguma coisa assim. Ele aprendeu uma tarefa nova. Outros primatas de outras ilhas que nunca tiveram contato com aquele macaquinho, eles também aprenderam a mesma técnica, a mesma prática. A partir desse experimento, a gente entende um pouco melhor sobre o campo de ressonância, o campo quântico, o campo da coletividade, a egrégora da coletividade, né? Então o fato de uma pessoa aprender, ela facilita com que outros que nunca viram, nunca se encontraram localmente, eles possam aprender também, porque estão todos inseridos numa unidade, a unidade dos primatas. Nós temos a unidade humana e hoje a unidade humana, pessoal, ela está envolta no medo. É preciso que a gente pare de tentar convencer os outros a respeito dos nossos pontos de vista, sejam eles prós ou contra a realidade, a narrativa oficial, né? Não importa qual que é o seu ponto de vista. Quando você tenta convencer o seu irmão, você está gastando energia. As pessoas, elas só acreditam no que elas querem. E muita gente não é porque não quer, é por falta de condição. A nossa cognição, ela não é só uma ferramenta de investigação da realidade. Ela é fundamental para a gente existir, para a gente sobreviver. A gente precisa entender e ler a realidade de alguma forma. Quando eu escuto uma teoria da conspiração, quando eu escuto uma narrativa fantástica que bate de frente com a minha leitura de mundo, eu estou criando um negócio chamado dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é algo que é tão dissonante da sua amplitude de consciência que aquilo afeta a sua consciência, afeta o seu entendimento sobre a realidade. Como você precisa desse entendimento para sobreviver, o seu corpo naturalmente corta, a sua mente naturalmente corta aquilo ali. Corta aquela informação. Não importa se é o maior cientista do mundo que está falando. Se ele falar dissonância cognitiva, a gente se fecha. Não importa qual que é a sua área. Se você escutar algo que é difícil
para sua consciência digerir, você vai negar e afastar aquilo ali. Então não gastem suas energias tentando convencer os outros. Façam o seu trabalho pessoal, façam o seu trabalho individual, que o fato de você ser o que você é, o fato de você existir aqui, nessa realidade, ele já está convencendo os seus irmãos, já está convencendo as outras pessoas. E isso, gente, é maravilhoso. Isso é justiça divina. Isso é ressonância funcionando. Isso é você transformando. Isso é a verdadeira militância. É a gente transformar o universo de dentro para fora. A gente muda por dentro. A gente para de querer convencer os outros. A gente vibra amor, a gente vibra gratidão. De repente a gente quebra aquele parâmetro, aquela repetição, aquele looping que está na cabeça do seu irmão. Se você não conseguir quebrar dentro da sua casa, que normalmente é mais difícil, você quebra no seu vizinho, que você nem encontra, que você nem sabe que existe e que está num momento próximo ao seu, que está passando por uma situação que de alguma forma é parecida com a sua. Quando você resolve essa situação, quando você trabalha a reforma íntima, quando você se transforma numa pessoa melhor, você joga o universo inteiro, o universo humano inteiro para cima. E isso é a magia das coisas, e isso é maravilhoso. Quando eu comecei a ministrar o curso de plasma, em 2017, gente, no domingo, que é o dia onde a gente vai fazendo uma revisão, vai trazendo outras informações, traz um volume maior de informação, as pessoas ficavam no estado de pressão. A egrégora humana do aprendizado ela é péssima, né? Ela relaciona o aprendizado à pressão. E aí a pessoa fica ali copiando. Então, no domingo ficava aquela sensação de pressão. Eu precisando passar o conteúdo e as pessoas pressionadas com o conteúdo que eu estava passando, porque era mais conteúdo do que no primeiro dia. Gente, aconteceu um milagre. Em 2020, aconteceu um milagre. É milagre, eu chamo de milagre porque o que transcende a compreensão material, normalmente a gente chama de milagre. É claro que a gente já sabe como isso funciona, né? Eu estou falando exatamente disso, mas do ponto de vista do olhar material, é um verdadeiro milagre. As pessoas pararam a pressão, ela sumiu. A pressão acabou. O curso é o mesmo, o conhecimento é o mesmo, as informações são as mesmas, o professor é o mesmo, mas os alunos mudaram. Os alunos aprendem muito mais fácil. Os alunos compreendem muito mais fácil. As perguntas são muito mais profundas. O entendimento, ele já começou por outras pessoas. O fato de um número X de pessoas entenderem sobre a tecnologia cache, sobre o Ormus, ele faz com que os outros que estão chegando aprendam muito mais rápido. E isso, gente, para o olhar materialista, isso é um verdadeiro milagre. Eu sabendo disso, eu sabendo do aprendizado por ressonância, eu sabendo da história do centésimo macaco, quando eu vi isso acontecer praticamente no meu dia, foi outra epifania, foi outro motivo para encher os olhos d'água, para ajoelhar, agradecer, porque a gente sabe na consciência, a gente saber com a nossa consciência é uma coisa, agora a gente saber com as nossas vísceras é outra coisa completamente diferente. Não tem um átomo do meu corpo que duvide disso. Eu acredito nisso com o dedão do meu pé. De tanto que eu acredito nesse aprendizado por ressonância, porque eu já vi isso na prática. E é uma coisa difícil de ver, porque você está fazendo sua reforma íntima e você não está vendo os efeitos da sua reforma íntima. Você está lutando para ser justo, você está lutando para diminuir os defeitos do seu ego e você não vê a militância, o poder de transformação social que isso tem. Por não ver esses efeitos, elas até diminuem, ficam mais relapsas na transformação, mas eu posso garantir para vocês, pessoal, posso garantir para vocês, o trabalho, a dificuldade, a peleja da reforma íntima, da cura dos nossos defeitos, né? De uma busca por um ego menor, por um espírito maior, isso, pessoal, isso é a própria quinta dimensão sendo manifestada. É você sendo soldado da Terra Prometida. É você sendo um trabalhador da luz. E eu posso, assim, garantir com o que eu já vi com os meus olhos, que mesmo que vocês não estejam vendo isso acontecer, vocês estão
transformando a matéria humana. Vocês estão criando condições para os outros fazerem os mesmos. Vocês estão amparando os outros para que eles façam exatamente como vocês, para que eles sigam aquele exemplo, de modo silencioso, de modo mágico. Não tem outra palavra. Eu não tenho outra palavra. De modo ressonante. Mas a palavra ressonante, ela não categoriza a maravilha que é esse processo de ressonância. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos voltar aqui nas formas que a gente tem de interagir com esse nível de realidade, que é, primeiro, a nossa consciência, a nossa compreensão. Segundo, o nanorevestimento, o supercondutor que a gente faz com o cobre. Esse supercondutor, pessoal, ele é uma antena de prana, ele é uma antena de força, ele é uma antena desse campo da criação. Se eu colocar essa energia na minha casa, a minha conta de luz diminui. Se eu colocar essa energia no meu carro, o meu carro fica mais eficiente, ele passa a gastar menos combustível. Se eu colocar essa energia em mim, eu trabalho de modo mais eficiente, de modo mais consciente, eu amplio o meu campo, eu consigo resolver uma questão física, eu paro de sentir uma dor, eu consigo... É terapia para dores crônicas, inclusive. Eu já vi mais de uma vez pessoas que têm assim, dor de 5, 10 anos, passa pela canetinha da saúde, às vezes 1, 2, 3 vezes, para de sentir a dor completamente. Isso é fora do comum, né? Isso é justamente o poder da realidade sutil, é o poder do vácuo quântico, é o poder dessa fonte que tudo sustenta e tudo mantém. Os supercondutores, como eles são uma chave das portas do infinito, como eles são uma chave dessas gavetas do universo, a gente, através deles, através desse material, a gente consegue criar o outro tipo de supercondutor, que é o supercondutor de nível 1, que é o supercondutor mais poderoso, que são os plasmas, ou ormos. É o pozinho diretamente da iconografia do mago que levava um saquinho de pó mágico na algibeira. O plasma, ele assemelha-se muito com isso. Primeiro, pelo seu potencial terapêutico. Segundo, pelo seu potencial energético. E terceiro, pelas coisas que a gente consegue fazer com isso, né? Pelos problemas que a gente consegue resolver com isso, principalmente problemas de saúde. Dor, cicatrização, alergia, coceira, queda de cabelo e uma infinidade de outras coisas. Não tem como falar todo o potencial do plasma, até porque a gente está descobrindo agora. A gente acredita que a medicina do futuro vai ser especificamente sobre isso. Porque eu tenho o pó, eu tenho o plasma, mas eu não preciso usar esse plasma, eu não preciso usar esse pó. Eu uso esse material para carregar a água. A água, ela é a esponja universal de fluidos, ela é a esponja universal de campos. Então, eu, através da água, através dessa propriedade da água, eu carrego, eu transfiro a energia do meu plasma para a água. E aí, o que a pessoa está tomando? A pessoa está tomando H2O. Quimicamente, H2O. Não tem miligramas por litro de nada, mas fisicamente tem uma força, um campo. E esse campo, ele opera verdadeiros milagres, tanto na área da energia, quanto na área da saúde, quanto na agricultura e principalmente na nossa compreensão a respeito disso que a gente chama de realidade e vida. Os plasmas, eles são a materialização desse nível de realidade, a materialização do sutil. É por isso que eles são chamados de matéria exótica. O plasma, eles trazem a força do campo, eles trazem a força do vácuo quântico, eles trazem a força da realidade sutil para esse nível de realidade material. E aí ele capacita a gente a interagir e se relacionar com essa realidade mais elevada. O Keshe explica, pessoal, que essas duas formas, eu falei da consciência, eu falei do supercondutor tipo 2, que é o nanorevestimento, falei do supercondutor tipo 1, que é o pozinho mágico. São 3 formas de se relacionar com esse nível de realidade. As duas últimas, que são normalmente as que as pessoas mais buscam, né, por causa dos efeitos práticos, elas são meros brinquedos. Segundo o que o Keshe fala, os supercondutores são meros brinquedos para a humanidade aprender o poder dos campos. Quando o homem aprender o verdadeiro potencial do seu campo, ele não vai mais precisar dos brinquedos. Ele vai poder, por conta própria, manipular a realidade sutil para conseguir os efeitos
desejados. Então, pessoal, isso volta lá para a espiritualidade, né? Isso é ciência, mas voltando lá para a espiritualidade. Todos os benefícios tecnológicos produzidos por essas tecnologias da quinta dimensão, eles são meros exemplos, são meros brinquedos para que a gente possa entender o funcionamento desse nível de realidade. Quando a gente entender, automaticamente, com o nosso campo, com a nossa parte que é essa realidade sutil, a parte do nosso corpo que é essa realidade sutil, a gente vai poder interagir, drenar energia, drenar informação, drenar conhecimento. O pessoal da espiritualidade sabe muito bem disso, é lei da atração, né? A gente chama de lei da atração. Serve para carro, casa, apartamento, serve para perguntas insondáveis. Vocês sabiam disso, pessoal? Não existe pergunta insondável. Não existe conhecimento oculto que não possa ser revelado. Basta que você acesse, né, através do seu campo, através da sua força, basta que você acesse essas gavetas para obter o que você deseja, né, nesse sentido, seja em aspecto material ou seja em aspecto não material. Daqui a pouco a gente vai falar detalhadamente sobre esse potencial, né, e sobre as formas da gente catalisar esses processos. Chegou a hora que todo mundo gosta. Compreensão da realidade sutil. Suas propriedades. Esse nível de realidade, ele tem algumas propriedades que vão ser ferramentas para a nossa compreensão, trabalhar e acessar todo esse poder. A primeira propriedade é a densidade infinita. Sutil, mas infinita. Um peixe não tem noção de que ele está na água, porque tem água para todo lado. Ele não sabe o que é a ausência de água, então ele não sabe que ele está dentro da água. A mesma forma acontece com a gente está o tempo inteiro na densidade. A gente não sabe o que é a ausência de densidade. Então a gente não percebe, né, essa força, essa pressão, esse mar energético no qual a gente está mergulhado, porque a gente não sabe como é fora dele. Então, a primeira propriedade desse nível de realidade é essa densidade infinita, mas ao mesmo tempo sutil. Isso é muito interessante, né? Parece antagônico, né? Ser grande, ser gigantesca e ser sutil. Mas isso tem a ver com a nossa cognição, tem a ver com a nossa experiência humana. É o que a gente até então já é a única coisa que até então a gente já experimentou. Então, sutil por causa disso. Mar infinito de energia. Essa densidade, ela existe por causa do tanto de energia. O que cria essa densidade? O que é? É denso de quê? É cheio? É denso? É cheio. Mas é cheio de quê? É cheio de energia. É tanta energia, pessoal, mas é tanta energia que é um mar de energia. É essa energia sutil que dá a densidade infinita do vácuo quântico. Enquanto o universo visível ele se expande, ele está se afastando, né, que é a parte magnética, a parte gravitacional do universo, que é essa parte sutil, que é essa densidade, ela vai se apertando contra si mesma. Então, além de ter uma densidade infinita, ela está aumentando. Muito interessante esse aspecto, né? Essa polaridade. Matriz divina, matriz geométrica em todas as escalas. Então, a expressão energética aqui nesse universo, a expressão desse mar de energia aqui no universo é através do torus. O torus é a matriz geométrica, é a matriz de toda a energia do universo. O torus é a geometria essencial do universo. Ele está em todas as escalas. Todas as informações que já existiram, todas as informações que existem, e eu creio que todas as informações que existirão já estão aqui agora, na ponta dos nossos narizes. O ponto zero, a quinta essência, ela é onisciente. Tudo que vocês puderem imaginar de consciência e informação está agora na ponta dos nossos narizes, esperando a gente pegar, esperando a gente acessar. Eu que sou muito curioso, que adoro aprender as coisas, essa informação para mim, eu demorei muito tempo até aceitá-la verdadeiramente. E vocês não precisam aceitar o que eu estou falando, pessoal. Vocês não precisam receber. Até porque se vocês aceitarem o que eu estou falando, vai ser um nível mental de fé.
É preciso que vocês não tenham fé. É preciso que vocês saibam. A fé, ela termina com conhecimento. A fé é quando a gente está de um lado da porta e acredita que tem algo dentro daquela porta. O conhecimento é quando você abre a porta e vê. Então, a fé precisa acabar. A fé precisa ser convertida em conhecimento. Quando a gente converte a fé em conhecimento, a gente passa a acreditar com as vísceras, a gente passa a viver aquilo. O nosso corpo inteiro, não existe dúvida. A gente deixa o nível do acreditar e passa para o nível do saber. É preciso fazer perguntas, é preciso acessar esse nível de realidade, é preciso coletar experiências como essas que eu estou contando para vocês, para que vocês possam acreditar, para que vocês possam saber, ter essa experiência de corpo inteiro. Outra propriedade muito interessante do vácuo é a onipresença. A onipresença na física a gente chama de não localidade. A não localidade é uma propriedade física do universo. Quem definiu essa teoria foi Werner Heisenberg, um físico quântico. É uma das maluquices da mecânica quântica. A mecânica quântica entende que nós estamos num universo não local, ou seja, não existe separação, ou seja, está tudo junto. Não localidade significa unidade. Por olhar da física, que odeia o infinito, a física tem dificuldade com o infinito. A não localidade é muito pior. E hoje a gente trabalha com a não localidade de forma prática. Para esse celular que você está assistindo essa palestra, o computador que você está usando para assistir essa palestra, para ele existir, a gente já usa física quântica do início ao fim, né? A gente já trabalha com esses conceitos de forma prática. Então a não localidade é um conceito prático e da física materialista a respeito desse universo. E a não localidade, ela garante para a gente, a não localidade é a própria unidade, é a própria não separação. Não existe distância, não existe... Quando a gente pensa numa pessoa, instantaneamente a gente se conecta com ela. Se for pessoas próximas, marido e mulher, primo, namorado, se for assim, a gente consegue saber o que ela está pensando antes dela falar. Isso acontece 24 horas por dia. Pessoal, é através da não localidade que existe a telepatia. A não localidade, o emaranhamento quântico, a telepatia, elas não têm uma velocidade, porque é instantâneo, é na hora, é exato, é no momento. Então basta que você pense, basta que você se conecte, que você acessa. Seja uma informação, seja uma pessoa, né? Através de qual propriedade? Através da não localidade. Tem um exemplo que é muito interessante a respeito da não localidade. A gente está no trânsito, dirigindo, perdido em pensamentos, em conta, em problema. E aí de repente você se perde na nuca de uma pessoa que está lá na frente. A pessoa simplesmente vira para trás e olha no fundo dos seus olhos. Ela não saiu virando e te procurando e achou você olhando para ela. Ela estava de costa para você, sem saber, fora da sua lógica, da sua razão. Ela sabe que ela está sendo observada e ela olha para trás e ela olha no fundo dos seus olhos. E o contrário também. A gente está lá, tranquilo. De repente, a gente olha para trás e olha no fundo dos olhos de alguém que estava nos observando. De repente, não mais que de repente, você simplesmente resolve olhar e olha no fundo dos olhos de alguém que estava te observando. E aí o que acontece? A gente pega essa experiência mágica, a gente pega essa experiência quântica e embrulha ela no papel da coincidência e joga ela no saco de coisas inúteis, no saco de coisas que não merecem ser estudadas, de coisas que não merecem atenção. Gente, isso acontece 789 vezes numa mesma semana. A gente não traz a nossa atenção para esse nível de realidade e por causa disso a gente nunca vai compreender o funcionamento desse potencial, a não ser que isso mude. O dia que a gente parar de chamar de coincidência os fenômenos mágicos da vida, eles passam a se revelar pra gente. Outro exemplo rápido aqui da não localidade, o olhar de luxúria, o olhar de lascívia. Os meninos sabem muito bem disso. Gente, a menina ela pode estar do outro lado do campo de futebol. Se você tiver com um binóculo, olhando com um olhar de lascívia, a popular secada, ela é sentida pela pessoa que está sendo secada. E qual que é o comportamento derivado? Normalmente abaixa o short,
uma saia, já está baixo, já está no lugar. Mas como existe uma invasão, esse olhar ele é uma invasão. Tudo que a gente olha, a gente toca. A gente está pegando, esse olhar ele pega com as mãos sutis que a gente tem. O nosso campo ele tem sensores ocultos, ele tem braços ocultos. E esses braços eles são não locais. Você não precisa estar perto da pessoa para secar ela. Se você secou, seu braço não local vai lá e pega. E é por isso que isso precisa acabar. A pessoa se sente invadida e ela tenta arrumar a roupa, tenta abaixar a roupa que já está baixa, num sentido de autoproteção, de autopreservação, porque ela sentiu uma mão boba. É literalmente isso, é a mão boba. E a gente faz isso de modo inconsciente. Eu acho que os exemplos práticos eles são fundamentais para a gente ter uma noção prática da não localidade, do poder dessa realidade sutil e de suas propriedades, né, de como que ela funciona, para que a gente possa acessar e principalmente atuar de modo mais ressonante, atuar de modo vibratoriamente mais elevado, assumindo o controle. Então, como que eu posso controlar o meu relacionamento com esse nível de realidade para obter os resultados desejados?